Boa noite, começa agora o nosso Histórias em Conexão. Eu sou Rafa Zimbaldi e hoje conheceremos mais uma história que vai nos emocionar. Vamos falar de desafios, de momentos de superação, de uma força física e mental para aguentar uma pressão de um atleta olímpico. Vamos conhecer o nosso convidado de hoje? Histórias em Conexão está no ar. E olha, pessoal, hoje eu estou muito feliz por poder ouvir com vocês a história incrível de um atleta olímpico. Ele que é filho mais novo de um total de 3, é o único homem de 2 irmãs que se tornaram professoras. Ele nasceu lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas com o vôlei já caminhou por tudo quanto é cidade e país deste mundo. Hoje ele é casado com ela, que também é destaque no vôlei feminino no Brasil, a Marcele Rodrigues, e é pai da Helena e do Vinícius. Eu tenho a alegria hoje de receber este campeão que fez história no vôlei brasileiro, André Heller. André, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela participação, por aceitar o nosso convite. Antes de entrar um pouquinho nessa história do vôlei, do atleta, eu estava lendo que você nasceu muito novo, né, prematuro, e você teve alguns desafios de vida, né? Conta um pouquinho dessa história e conta um pouquinho lá de Novo Hamburgo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui contigo, Rafa. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, não foi um convite, eu interpretei como uma convocação. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Eu nasci prematuro, como tu bem falou, nasci de 7 meses e nasci asmático, né? Então, nasci muito pequenininho, né? Eu não lembro de nada, obviamente, mas os relatos da minha mãe e do meu pai, e até mesmo das minhas irmãs, que são mais velhas do que eu sou o caçula, também contam que eu era muito pequenininho, parecia bastante frágil no início, porém eu tive um estirão assim desde o meu nascimento, mas convivendo com a asma, né? A asma sempre foi minha companheira, me sabotou em alguns momentos, mas depois de um determinado período da minha vida se tornou minha companheira e foi através dela, inclusive, que eu ingressei no esporte. E a asma você já descobriu no nascimento? A sua mãe descobriu no nascimento já? Sim, eu fiquei ainda na maternidade, no hospital, alguns dias, e até descobrirem, né, o que eu tinha. Eu nasci realmente com 7 meses, então nasci com a minha capacidade respiratória bem debilitada. Fiquei alguns dias, depois fui para casa e aí fui demonstrando logo nos primeiros dias de vida, ou nos primeiros meses, uma sensibilidade assim no meu aparelho respiratório, digamos assim. E é ao longo da minha infância inteira, desde a primeira infância, eu tive que conviver com a asma, né? Primeiro, muito no sentido de remediar, porque as minhas crises de asma vinham com resfriados, e o Rio Grande do Sul, né, o inverno desde sempre muito rigoroso, então com resfriados, com gripes, a asma geralmente acompanhava esses períodos de doença, assim, e eu faltava muito à escola, tinham crises bem graves. Eu venho de uma família bastante humilde, então além de não termos à época grandes tratamentos para asma, para bronquite asmática, o tratamento que existia à época era muito caro, né? Então, desde do aparelho de nebulização, que eu brinco, inclusive, que era um aparelho enorme, que fazia um rumor, parecia um cortador de grama. E muito caro. Muito caro à época, né? Então, a gente não tinha isso em casa. Isso, aí eu já começo a lembrar de corridas rápidas, assim, para o INPS, não sei se você lembra disso. Lembro. E aí ficava na fila do INPS, aí chegava a minha vez, me colocavam do lado de um cilindro de oxigênio com umas gotinhas de Berotec, que era o broncodilatador que eu usava à época, e aí me dava uma tremedeira danada, porque é uma das consequências do broncodilatador, mas assim aliviava também. Então, com o tempo, os meus pais foram buscar recursos, né, para entender. Então, não bastava combater a asma quando ela me atacava, precisava prevenir mais do que tudo. E os remédios, os medicamentos, que eram assim homeopáticos, coisas do tipo,
não eram tão eficientes. Então, a médica fez algumas recomendações à sua mãe. Sim, o meu pediatra, né? O meu pediatra que cuidou de mim até, assim, quase na adolescência, o Dr. Regis, lembro como se fosse hoje. Sim, ajudava muito, porque até as consultas, né, eram muito caras, então lembro de ele ajudar a minha família, assim, até com isso. E a orientação E a foi orientação praticação do era, olha, esporte. cuida assim, cuida assado, né? Aquelas recomendações que até hoje existem. Então, o cuidado para não ter muitos tapetes em casa, muitas cortinas. Olha, ele nunca... E foi muito legal do Dr. Regis, porque ele falou assim, poxa, eu não vou dizer para não ter um bichinho de estimação, né? Porque era muito bem-vindo também. Sim. Então, eu sei, ele falava para minha mãe, a dona Marta, né? Dona Marta, eu sei que tu vai cuidar muito bem do André. Então, sim, se vocês querem ter um bichinho de estimação, tenham, vamos tomar uns cuidados, assim, no entorno disso. Mas sim, o André é uma criança normal. Então, isso foi muito legal da minha mãe, sobretudo, sabe? Ela nunca me privou de nada. Vai brincar de pé no chão, vai tomar banho de chuva, vamos tomar alguns cuidados, mas sim, muito, vida normal, vida normal. E eu lembro como se fosse hoje, porque a asma me atacava de uma maneira muito forte, de eu ficar com os lábios roxos, assim, sabe? E quanto mais nervoso eu ficava, pior era a sensação. Não é uma falta de ar, a respiração ela fica desregulada, então você consegue inspirar, mas não consegue expirar. E aí eu lembro muitas vezes de pedir para dormir no meio dos meus pais, que eu ficava mais quentinho e me sentia mais seguro e ficava mais calmo. Isso já me acalmava um pouquinho. E eu lembro como se fosse hoje, assim, a voz da minha mãe chegou e escutar a voz da minha mãe falando assim, André, tu não vai morrer com asma. É ruim, eu sei que tá ruim, mas tu não vai morrer. Isso não vai acontecer. Então ela foi muito inteligente em me deixar assim, você tem asma, mas é um garoto normal, né? Um garoto normal, pode brincar. Então eu fazia tudo. Depois, Você né, passou a conviver com a asma, acabou fazendo parte da sua faltava vivência, escola, né, no dia a dia. né? As brincadeiras, hoje ainda tenho amigos de infância, né? Em Novo Hamburgo, assim, ótimos amigos, e as brincadeiras dele assim, nossa, André, eu lembro de ti como aquele garoto ranhento, que vivia já... E realmente eu lembro disso, sabe? Eu sempre estava com uma coriza danada, espirrava, mas, sabe, nunca foi sofrido. Isso foi, assim, é mérito total da minha mãe. Nunca foi sofrido. Nenhuma memória minha foi ruim. Sua mãe abraçou Não, nunca foi assim. história. Vai, tomava banho de chuva, brincava, sumia na rua, voltava tarde. Porém, com o tempo, eu comecei a faltar à escola e eu estudava junto das minhas irmãs sob um regime de bolsa integral. Então, não poderia faltar na escola. E aí a gente foi buscar uma outra possibilidade, os meus pais. E aí sim o Dr. Regis me indicou, olha, vamos praticar esporte. Eu lembro, Rafa, que sabe aqueles campos de futebol de botão? Sim. Eu tinha, mas eu também ganhei do pediatra um campo de futebol que tinha uma cerquinha assim nos limites do campo e a bola era de isopor. Qual era a estratégia? Você jogava só soprando para aumentar a minha capacidade respiratória. Então eu chamava meus amigos, jogávamos futebol de botão, mas também jogávamos esse jogo com a bolinha de isopor de soprar, porque era assim que se fazia gol, porque era uma história. Então vivia com bexiga na mão também. E aí o esporte entrou, fui fazer tudo esporte, brincava muito, corria muito. E já começou no vôlei? Não, eu fui primeiro para o basquete, já no ensino fundamental 2, que era o primeiro grau ali, antes de ir para o segundo grau. Fui para o basquete porque eu já era um pouquinho mais alto do que a maioria dos jovens, mas ao mesmo tempo eu era muito magro, para não dizer raquítico. Eu não sei, Rafa, mas, se tu já viu... Mas você era pequenininho perto dos outros, então, né? Você era o mais alto de todos. Não era o mais alto, era um pouquinho mais alto, era muito longilíneo, então dava até a impressão de que eu era mais alto, mas não era. Eu lembro que com 14 anos eu tinha 1,78 m, não era assim absurdo. 14 anos, 1,78 m. 1,78 m. Hoje você tem? Eu tenho 2 metros, mas 1,78 m mesmo para a época não era altíssimo, era alto, magrinho, né? Eu lembro que a minha coxa
era muito mais fina que o osso do joelho, então eu era muito magro. E aí eu fui para o basquete, me mandaram, começa pelo basquete, né? Onde mandavam os meninos mais altos. Mas eu também lembro de que a única aula que funcionou foi a primeira, que não me conheciam ainda, porque junto com o meu tamanho, com a minha falta de massa muscular, também eu tinha uma falta enorme de habilidade, eu era muito descoordenado, né? Tanto é que me rendeu um apelido muito carinhoso por parte dos meus colegas. Olha que carinhoso, né? Ganso. Ganso? Eu era descoordenado, caminhava meio assim, mancando para um lado e para o outro, aí me chamavam de ganso. E na primeira aula, ok, não me conheciam, me escolheram. A partir da segunda aula, ninguém mais me escolheu, porque eu não sabia jogar basquete, não conseguia. Aí começou o bullying da época. Na Você verdade, ok, tudo bem, fazia parte das brincadeiras, tal, ok, não vou dar muita bola para isso. Mérito da minha mãe, né? Mérito da minha mãe, deixa eu falar, tá tudo bem. Aí fui para o atletismo, fiz uma graça no atletismo, corria, era leve e tal, mas os meus olhos brilhavam pelo vôlei, na verdade. Porque o meu pai foi atleta de vôlei seu pai e foi técnico de vôlei, mas um vôlei muito antigo, era totalmente amador. O que eu pensei, Rafa? Poxa, meu pai foi técnico, foi atleta, eu não sei ainda, mas aprenderei rápido. E aí eu comecei a fazer vôlei na escola, nas aulas de educação física, mas eu queria mais, eu queria fazer parte do time da escola. E aí pedi para fazer o teste, porque tinha que ter um teste, né, para entrar, porque no time da escola estavam os mais talentosos da escola. E aí eu fiz o teste. Ao final do teste, o professor, o técnico, foi falar com outros 2 jovens e falou que eu tinha que... André, espera ali no cantinho, né? E aí ele falou com esses 2 jovens, lembro como se fosse hoje. Esses 2 jovens saíram sorridentes. Eu falei, poxa, agora é minha vez de receber a boa notícia. Mas, na verdade, o que ele me falou foi mais ou menos assim, olha, André, preciso ser direto e sincero com você, vai buscar uma outra atividade, porque no vôlei não dá. O vôlei não vai dar certo. E perceba que ele nem me indicou um outro esporte, ele me indicou uma outra atividade. Eu não tinha coordenação motora nenhuma, não tinha repertório motor para o vôlei. E aí fui para casa frustrado, triste, chateado. Falou pro seu pai? Chegou falando pro seu pai, não? Na verdade, eles nem ficaram sabendo que eu fiz o teste para a escola, porque era uma coisa muito minha, assim, né? E, Rafa, tem um detalhe aqui, sabe? Os meus pais, eles passavam grande parte do dia tentando colocar comida na mesa. Então, eu, de uma certa maneira, entendia que qualquer informação que eu levasse para eles, que não ajudasse, colaborasse com essa missão, que era uma missão de sobrevivência, então talvez atrapalhasse. Então, eu fazia muitas coisas sozinho, assim, muitas coisas no silêncio, com muita tranquilidade, não queria atrapalhar, eles faziam o melhor que eles podiam. Porém, na semana seguinte a não ser escolhido na escola, 4 amigos passaram na minha casa dizendo que aconteceria uma peneira no clube da cidade, no Novo Hamburgo. E eu falei para eles, não, podem ir, eu não vou, eu não passei na escola. Time de vôlei. O peneira, para quem não sabe, é uma seleção de talentos. Né? Eu falei, gente, podem ir, eu não vou. Eu não passei na escola, vou passar no clube. E aí, não, André, a gente também não vai passar, eles me falaram. Mas vamos conhecer um clube social. Eu falei, opa! Aí eu me interessei e falei, bom, maravilha, vai ser um dia legal. E aí fomos a pé para o clube. Então vocês já estavam com a ideia que não iriam passar. Não, você tinha certeza e eles também... Não, eles tinham a ideia, eu tinha a convicção. Não vou passar, óbvio que eu não vou passar. E aí chegamos no ginásio, no dia da peneira, depois da aula, tinham mais de 200 jovens com a mesma ideia que a gente. A maioria achando que ia passar. E aí passamos a tarde inteira lá, porque além dos testes de vôlei, que incluem manchete, toque, ataque, bloqueio, para saber já se a gente tinha algum repertório da modalidade, eu tinha que preencher um formulário médico, histórico de saúde, histórico escolar, histórico familiar e tudo mais. No final da tarde, mandaram todo mundo para a arquibancada, aquela arquibancada de ginásio que sobe assim, e falaram, olha, esperem aí, porque nós vamos agora comunicar os 3 aprovados daqueles mais de 200 jovens, né? A minha estratégia, Rafa, foi sentar no segundo degrau, perto da saída, porque eu queria conhecer os 3 aprovados. Caramba, esses caras são meus heróis, eu não passei na escola, os caras passaram num clube, eu quero pelo menos saber quem são, aplaudir
quando anunciarem o terceiro, eu já estou perto da saída para não pegar a muvuca da saída. Uhum. E aí anunciaram os 2 primeiros que desceram, assim, da arquibancada, parecia entrega do Oscar. E eu era o mais empolgado, aplaudindo. Meu Deus, esses caras passaram. Os caras passaram. Né? Quem será o terceiro? E aí o técnico lá embaixo na quadra pegou o microfone, ó, vamos anunciar o terceiro aprovado. Por favor, venha aqui embaixo e anunciar um tal de André Heller. E eu ia aplaudir, na verdade, fiquei indignado, né? Fiquei indignado, porque na minha cabeça, o cara que tinha passado, passou e tinha o mesmo nome que eu. Falei, não sou eu, impossível, não pode ser eu. Falei, e humildade tem limite? Eu pensei, não, humildade tem limite, eu não vou aplaudir. O cara passou e tem o mesmo nome que eu, não, peraí, é demais pra mim a humildade, né? A perseguição tá grande aqui. E aí continuaram chamando o tal do André Heller e ninguém descia. E aí meus amigos começaram a me cutucar, cara, é tu? Só pode ser você. Eu falei, não é possível, eu não passei na escola, vou passar no clube. Cometeram algum erro. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu tinha 14 anos, eu me levantei, estufei o peito e fui lá com muita convicção. Acho que foi a primeira vez que eu tive convicção de algo na minha vida. Fui lá dizer que eles estavam errados. E eu cheguei, professor, vocês chamaram o tal de André Heller. Aí o cara falou, professor José Israel Becker, lembro como se fosse hoje. Sim, chamamos, é você? Eu falei, sim, sou eu, mas não pode ser eu. E ele, não, mas você não é um garoto que tem asma. Rafa, minha voz até afinou. Eu falei, sim. E ele, não, você passou. Eu falei, professor, não pode ser. Vocês estão cometendo um erro. Ah, mas você não é o garoto que nasceu no dia 17 de dezembro de 1975? Eu falei, sou eu. E assim, quase derreti. Não acreditando ainda. Não acreditando. Eu falei, professor, me explica como é que está acontecendo. E aí ele falou assim, André, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com os outros 2 e você espera no cantinho. Eu falei, não é possível. Cantinho de novo, né? É um déjà vu. Parecia que eu estava vivendo o que aconteceu na escola. Eu falei, é pegadinha. Eu olhei para ver se não tinha câmera. Filme não muito bom esse. Eu falei, não é possível. E aí foi falar com os outros 2 aprovados, que saíram sorridentes, radiantes. E eu já estava esperando. Eu falei, é pegadinha, eles erraram. Mas, de fato, ele me avisou. Eu falei, não, você passou. Eu falei, mas me explica como que eu passei, porque eu não estava entendendo, estava confuso. E aí me falaram que estavam entendendo que eu tinha um talento. E aí, naquele contexto, era a primeira vez que eu escutava esta palavra talento. Porque talento, eu geralmente escutava quando eu tentava fazer alguma coisa, alguma atividade física, ou jogar um esporte, e me falavam assim, André, mais rápido, talento. Era assim que eu escutava talento. E eu falei, professor, me explica o que é talento. Aí ele me explicou, eu tinha 14 anos, me explicou de uma maneira didática que talento era uma sementinha que todos nós temos, que eles achavam que eu tinha, como se fosse um potencial. E aí eu entendi, já logo no início, que talento não é promessa. Talento é um potencial. Para essa promessa, ou para essa sementinha, para esse potencial se tornar realidade, eu precisava treino. Precisa trabalhar muito essa treino, questão. Muito trabalho, muita dedicação, investimento de tempo e também investimento para adquirir habilidades que fizessem com que esse talento se tornasse realidade, se tornasse uma força, porque talento por si só é só um potencial. Isso é importante falar, né, André? Porque às sem vezes dúvida. O fato de as pessoas se acharem já o bom o suficiente e acha que já é. E olha, Rafa, nasce com dom. Eu vi centenas, não vou dizer milhares, porque talvez seja muita coisa, mas eu vi centenas de atletas infinitamente melhores do que eu, mais talentosos do que eu, ficarem no meio do caminho, no meio do processo, porque entenderam, reconheceram que eram talentosos, mas não investiram tempo, nem dedicação e nem se preocuparam em adquirir habilidades que transformassem esse talento, que é só um potencial, em realidade, porque senão talento é só potencial. Então, quando me ensinaram, e aí foi um grande mérito do professor, do meu primeiro técnico do clube, me ensinou na prática de que eu, sim, poderia ter um talento, que eu não reconhecia, mas eu tinha, mas que dependia do meu investimento de dedicação, de tempo, de energia
em adquirir as habilidades necessárias para transformar esse talento em realidade e só dependia de mim. E aí o fato de eu aprender isso, eu falei, quer saber? Então é o seguinte, só depende de mim. Eu preciso estar disposto a aprender. Caramba, então eu vou fazer essa escolha mais do que qualquer um. Show. Então quando eu descobri que o poder estava na minha mão, aí foi tudo começou a acontecer. E aí eu comecei do pior atleta da minha categoria, comecei a alcançar os outros, até que eu fui passando e esses outros ficaram no meio do caminho. Não estou dizendo que esses outros não tinham mérito. Ô André, Eu só estou dizendo que o mérito era meu e eu podia escolher isso. olha, a gente vai saber um pouco mais dessa história fantástica. Agora nós vamos entrar no mundo profissional, um pouquinho do André Heller. Então, vocês que estão nos acompanhando, deixa sua mensagem aqui pra gente nas nossas redes sociais, @Rede Século 21, e daqui a pouquinho a gente está de volta com essa história de um grande talento do nosso jogador, campeão mundial, campeão que fez história para o nosso país, André Heller. Estamos de volta com Histórias em Conexão, hoje ouvindo a história do nosso grande campeão André Heller. André, e você está falando aí um pouquinho, né, já dessa aprovação no clube, o clube lá de Novo Hamburgo, e como é que foi toda essa caminhada? Você já estava falando aí dos desafios e provar para si próprio a questão do talento que você teria, né? Como é que foi? Continua essa história aí, muito bacana aí. Rafa, na verdade, assim, no início foi uma aprovação, até era a minha percepção sobre isso. Mas, na verdade, o clube e os profissionais que ali estiveram ao meu entorno foram fundamentais, porque, na verdade, eles me ofereceram o ambiente e as condições necessárias para que eu decidisse e escolhesse intencionalmente me desenvolver. Eles não me ensinaram nada. Eles criaram um ambiente para que eu fizesse essa escolha. Na verdade, o que eles me ensinaram de fato é que eu deveria fazer aquela escolha. E esse ensinamento valeu e continua valendo para o resto da minha vida, porque a gente acaba assumindo um protagonismo na nossa vida a partir do momento que a gente sabe que as escolhas são sempre nossas. Sempre nossas, até na hora de levantar a mão e escolher pedir ajuda ou escolher que outros profissionais nos ajudem. E foi assim a minha trajetória. Então, fui me desenvolvendo ali nas categorias de base, entendi que esse tipo de escolha poderia se tornar a minha vantagem competitiva, o meu diferencial competitivo. Fui de fato me aprimorando, evoluindo. Aquele garoto raquítico, magro, começou a perceber que alguns músculos brotavam naquele esqueleto. E eu comecei a me perceber como atleta, a autoestima também foi crescendo. Eu comecei a poder ajudar em casa, né? Não primeiro com dinheiro, mas eu logo, quando eu fui evoluindo dentro do clube, eu fui chamado para treinar com a equipe profissional. Depois de 2 anos, eu não recebia salário, e também não treinava, na verdade. O convite foi para treinar, mas na verdade eu ficava catando bola para os profissionais, o que foi muito bom, porque eu catava a bola e os observava. Foi muito bom isso. Era uma aula. Uma aula, né? E o poder de observar, a gente subestima isso um pouco, né? Então eu falei, quer saber, eu tô aqui catando bola, eu vou aproveitar o máximo possível, vou catar a bola para eles, o melhor que eu posso, mas também vou observar. Que qualquer outra pessoa poderia se sentir menosprezado e não querer... De maneira nenhuma, até porque eu tinha esse repertório, né? Eu não fui escolhido na escola, eu já tinha esse repertório na bagagem. Não fui escolhido, não sou bom ainda. Daqui a pouco eu serei, basta que eu escolha me aprimorar. Então, em contrapartida de ficar catando bola, o clube me pagava o almoço. E foi maravilhoso isso para minha casa, porque eu estava no auge da adolescência. Eu não era um ser humano comendo, eu era uma draga comendo. Eu só não comia a mesa. Então já estava gerando economia. Exatamente, então eu já estava gerando economia. Eu almoçava em casa, né, no restaurante do clube. Minha mãe ficou feliz da vida, né? E aí depois comecei a treinar efetivamente. Lembro que meu primeiro salário foi de R$ 77.
E aí eu fui no primeiro salário que eu recebi, eu fui direto, saí do clube a pé, passei numa loja no centro da cidade e comprei um videocassete em sei lá quantas vezes, em 12 vezes eu acho. E levei... E você receberia esse valor mensalmente? Isso, R$ 77. E aí o videocassete valia muito mais do que isso, então sei lá quantas vezes eu dividi. E aí eu fui lá, embalei e dei de presente para os meus pais, porque eu queria, era o meu sonho dar um videocassete, que eles tivessem um videocassete para assistir os filmes que eles queriam. E como é que foi isso na hora que você chegou em Poxa, casa? foi muito legal, foi muito legal. Na verdade, esse videocassete ainda existe. Ah, existe Ele ainda? não funciona mais, mas é uma relíquia, porque eu sempre me senti não devedor dos meus pais, mas eu queria retribuir, porque eles, até tem uma história muito curiosa, eles foram assistir um jogo meu oficial de vôlei quando eu já era campeão brasileiro, profissional. Eles nunca tinham assistido um jogo meu antes disso. Nossa, André, mas como os teus pais não te apoiaram? Claro que me apoiaram. A melhor maneira, o melhor jeito que eles tinham para me apoiar era mantendo a minha casa funcionando e botando comida na mesa, porque eles tinham os outros 2 filhos. Sim. Então, poxa, mas tu não sente falta? Absolutamente. Eles fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham disponível. Então, eu me sinto até hoje, de novo, não devedor, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de mostrar para minha mãe, meu pai já faleceu, mostrar para minha mãe e inclusive para as minhas irmãs o quanto eu sou grato, porque eles me ajudaram demais. As minhas irmãs são professoras desde sempre, são as melhores professoras do mundo, são as minhas, são fontes de inspiração, sim. Sou fã das duas. Elas, quando eu terminei o antigo 2º grau, todos os meus colegas fazendo cursinho para o vestibular, e a gente não tinha dinheiro para me pagar um cursinho para o vestibular. A ideia é que eu fizesse arquitetura. Eu fiz no meu 2º grau, fiz um curso técnico de arquitetura. E eu queria seguir essa carreira, mas o vôlei era muito forte já à época, para mim. Poxa, eu quero ser jogador de vôlei. Antes de ser arquiteto, eu quero tentar ser jogador de vôlei. Porém, eu precisava investir tempo, mas não tinha dinheiro. Então, as minhas irmãs me patrocinaram no primeiro ano depois do 2º grau, né? Então, eu não fui fazer vestibular, eu fui investir no vôlei. E elas já eram professoras? Elas já eram professoras. Como que foi o patrocínio delas? Elas me pagaram joelheiras e tênis ao longo daquele ano. Eu gastava um tênis por mês, era muita coisa. E elas me pagaram tênis e joelheiras ao longo deste um ano. E a combinação era o seguinte: você investe um ano, a gente vai pagar tênis e joelheira. Se não der certo este um ano, aí você segue seu caminho, vai trabalhar para pagar sua faculdade. Se der certo, ótimo, a gente vai feliz da vida. Mas tinha uma contrapartida esse patrocínio. Eu tinha que ir nas escolas que elas lecionavam para falar com os alunos. Mas falar o quê? Falar sobre a vida do atleta. Falei, meu Deus, morri de nervoso na primeira vez. Vou ter que falar em público. Nossa, e gaguejei para falar com os alunos. No primeiro momento, uma sala, outra sala. Depois foi tomando forma aquele modelo, e aí fechava a escola para eu falar com toda a escola. E aí eu comecei, por mais que eu ficasse nervoso, ansioso, eu falei, poxa, mas que legal eu estar podendo falar do que eu faço todo dia, do que eu amo, e contribuir de alguma maneira com esses alunos. E de tudo aquilo que você enfrentou. Exatamente. Né? E aí eu fui descobrindo que eu era muito tímido, não sabia falar, mas eu sabia, poxa, se eu treino muito para me tornar um bom atleta, porque eu não posso treinar também para me tornar um bom speaker, um bom palestrante, né? Digamos assim, porque eu queria chegar lá com conteúdo para oferecer para os alunos. E aí começou a minha vontade de compartilhar. E aí desse movimento todo, eu continuei estudando sobre isso. Aí a minha vida acadêmica, até pelo exemplo que as minhas irmãs sempre me deram, minha vida acadêmica ou minha vida como estudante sempre aconteceu em paralelo com a vida de atleta, né? Infelizmente, no nosso país ainda, a maioria dos atletas vai pelo caminho do esporte em detrimento da educação. Eu não. Eu sempre mantive a educação correndo paralelamente à minha vida de atleta. Então, E quando sempre eu não estava, unindo os dois. sim,
Porque, primeiro, eu sempre tive esse medo, digamos assim, primeiro era um medo de um dia acontecer algo comigo ou não conseguir ser um ótimo atleta e minha carreira de atleta não se consolidar. E a educação me dava a possibilidade de também construir possibilidades em uma outra carreira. Esse medo depois foi dando lugar a uma possibilidade de o conhecimento que eu adquiria na minha vida como estudante agregar valor à minha vida como atleta. E aí eu fui me entendendo assim, olha, o conhecimento que eu estou adquirindo nesse livro que eu estou lendo, nesse curso que eu estou fazendo, eu levo para a quadra. Rafa, hoje a gente sabe, não sou eu que estou falando, que atleta bom é atleta inteligente. Sim. Aquele que se prepara. Aquele que se prepara. Não só fisicamente, não só tecnicamente, não só taticamente. Atleta bom é atleta que se prepara fisicamente, tecnicamente, taticamente, cognitivamente e intelectualmente. A gente sabe disso hoje. Atleta bom, atleta inteligente, porque ele, numa fração de segundos ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que treinar a visão periférica, ele tem que treinar o poder decisório. Então várias valências estão envolvidas e você adquirir conhecimentos em outras áreas do conhecimento agrega valor à performance de atleta. Então isso eu fui entendendo que era um círculo virtuoso e mantive minha vida acadêmica, digamos assim, correndo paralelamente à minha vida de atleta. E as suas irmãs te incentivando e cobrando também. O tempo todo. Nem cobrando, mas... Porque cobrando no bom sentido, né? Mas... Talvez a exigência delas vinha do exemplo. Eu olhava para elas, professoras, já com carreiras consolidadas e sempre fazendo um mestrado, uma pós-graduação. Falei, caramba, mas por que isso? Deixa eu entender isso. E elas me falaram, a vida de uma professora é muito dinâmica, porque a maneira que eu ensinei anos atrás não tem mais valor com as novas gerações. Então nós temos que estar nos reinventando. E aí eu falei, caramba, peraí, se elas fazem isso, são professoras com carreiras consolidadas, por que eu, como um atleta, também não posso reproduzir e replicar isso na minha carreira? Então, elas foram, e na verdade são até hoje, fonte de inspiração nessa capacitação que deve ser continuada. Que importante ter a família ajudando como base, né? Sem dúvida. Eu percebi que isso mexe bastante com você. Agora me fala uma coisa, André. Depois dessa história linda que você contou, a base familiar literalmente te empurrando e te ajudando. Como é que você chegou na seleção? Eu fui convocado para a primeira seleção brasileira juvenil, né, que a gente chama de sub-21, de categorias de base, em 1995. Mas quando eu cheguei na seleção brasileira, nessa seleção brasileira sub-21, nós nos apresentamos em Belo Horizonte para treinar no ginásio do Mineirinho. Dormíamos debaixo das arquibancadas do ginásio Mineirinho, tem alguns alojamentos. Dormíamos ali. E quando eu cheguei lá, achando que eu sabia jogar vôlei, me deparei com dezenas de outros atletas do resto do Brasil, porque eu conhecia o Rio Grande do Sul. Eu era um dos melhores atletas do Rio Grande do Sul. Porém, quando eu cheguei na seleção brasileira, encontrei atletas de outras regiões que eram infinitamente melhores do que eu. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada de vôlei. E aí, após alguns meses de treino, praticamente internado ali, debaixo das arquibancadas do Mineirinho, a comissão técnica da Seleção Brasileira Juvenil me chamou numa salinha, todos eles. Com quantos anos isso, André? Eu tinha 95, eu tinha ali 19 anos. Era sub-21, né? Tá. Sub-21. Abaixo de 21, que a gente chama. E aí me chamaram numa salinha. Eu imaginava que eu seria cortado, porque eu já tinha percebido que era nos piores. E aí me falaram a seguinte frase: André, é o seguinte, a gente precisa ser honesto com você. Eu já tinha escutado essa frase várias vezes. Uhum. Você é um dos piores atletas que já passou por aqui, fisicamente e tecnicamente. Mas você, no que diz respeito à vontade e dedicação, você é um dos melhores.
a gente vai dar uma folga para vocês de 5 dias. Vá para sua casa e você vai ter uma oportunidade de voltar. Mas a gente precisa que seja diferente. Eu já tinha escutado algo do tipo, né? Você não é bom, você não, né? Já tinha escutado isso. Já viu o filme lá da escola de novo. Exatamente. E aquela época, os atletas da categoria sub-21 voltavam para suas casas, independente da região do país, de ônibus. Então eu fiz Belo Horizonte e Rio Grande do Sul de ônibus, umas 30 horas para pensar o que eu contaria para os meus pais. Eu contaria a versão pior, ó, você é um dos piores atletas ou você é um dos mais dedicados? E aí eu lembro de chegar de madrugada na rodoviária de Novo Hamburgo, chovendo, desci do ônibus, lembro como se fosse hoje, os meus pais esperando de madrugada, chovendo. O meu pai tinha uma Caravan branca. E aí entrei no carro e minha mãe toda feliz, né? Porque o filho estava na seleção brasileira. E aí, filho, como foi? Eu falei, mãe, foi ótimo. Falaram que eu sou um dos mais dedicados. E aí eu não contei a outra versão, a versão. E aí eu menti para os meus pais? Não, talvez não. Hoje talvez eu possa te falar que eu olhei o copo meio cheio. E escolheu a perspectiva da melhora, exatamente. Né? E aí eu voltei à seleção brasileira, sub-21, aquele ano era um ano de sul-americano. Bom, mas quando você voltou para Novo Hamburgo, você deveria estar sendo a notícia, né, da cidade. Mais ou menos, porque a época as seleções de base não tinham tanta evidência, né? Tínhamos poucos veículos, né? Sim, fiquei em casa, adorava ficar em casa, sempre adorei ficar em casa, na casa dos meus pais. Meu pai fez um churrasco, era um momento muito gostoso em família. E aí quando voltei, eu falei, poxa, eu recebi um feedback, se eu não voltar diferente, a incompetência vai ser totalmente minha. E aí eu resolvi elevar o nível de dedicação. Porque o caminho, a fórmula que eu conhecia era dedicação. E aí, ao final do período de preparação para o Sul-Americano, eu fui um dos escolhidos para jogar o Sul-Americano. E aí fomos lá, Rafa, até o último jogo, eu sequer entrei em um ponto. Eu não entrava. Eu entrei, na verdade, na final, no praticamente o último ponto do jogo, e fui lá e fiz um bloqueio. E aí, não foi o ponto final, mas foi um dos pontos decisivos para aquela seleção ser campeão sul-americana. Aí eu percebi que eu podia ajudar dessa maneira. Então ali foi mais uma maneira de me reinventar e entender que eu tinha um poder em mãos. Eu não era o mais habilidoso, não era o mais capacitado tecnicamente, eu não era o melhor fisicamente, mas eu podia ter um poder muito, muito forte em mãos, que era o poder da escolha. E é um esporte em equipe, né? Exatamente, então exatamente. Você precisa se dedicar e ajudar os outros também. E eu né? entendi que eu poderia fazer isso, nem que se fosse para um ponto. Isso foi muito importante, porque depois, ao longo da minha carreira, se tornou uma marca minha, né? Reserva titular, eu estava ali pela equipe, eu reconheci que eu tinha que ser assim. Era talvez a minha capacidade maior. E aí as coisas foram acontecendo até que em 98 fui convocado para a seleção brasileira adulta. E aí disputei minha primeira Olimpíada em 2000, depois chegou o técnico Bernardinho, 2001 foi um outro nível de exigência. Eu fui testado novamente, na verdade a minha capacidade de escolha foi testada novamente, fiz novamente uma escolha pela dedicação, por trabalhar em equipe, aí fui campeão olímpico em 2004 e vice-campeão olímpico em 2008, quando eu deixei a seleção brasileira. Teve uma história com o Bernardinho aí que foi um grande ensinamento para você também. Mais um, né, em 2002. Eu tentei passar batido, tu viu, nessa história aí, mas essa história sempre vem à tona. Na verdade, o Bernardo chegou em 2001 e elevou o nível de exigência da seleção brasileira. Então nós treinávamos em todos os lugares possíveis. Então na quadra, na areia, no aeroporto, na academia, em tudo que é lugar. Se treinava sem parar. Quantas horas por dia? Olha, se treinava perto de 6, 7 horas, o que para o vôlei é muito. Na verdade, eu acho que para qualquer modalidade é muito. O vôlei é um esporte, vem mudando nos últimos anos, mas é um esporte que sempre foi conhecido por um esporte que se treina muito. No Brasil, então, a gente sempre foi referência nisso. E quando chegou o Bernardo, ele elevou muito o nível de exigência, em todos os sentidos, técnico,
físico, em carga horária. Isso tudo depois a gente foi entendendo que, na verdade, era para implantar uma cultura de exigência. Mas para que essa cultura fosse implementada, a gente precisava muito de carga horária antes, para entender que a carga horária, a repetição, o treino nos levaria a resultados. Mas aquela geração, a geração que depois ganhou tudo, no início teve resistência. E eu era um cara resistente, porque eu não aguentava aquele nível de pressão, em termos de carga horária, nem de pressão psicológica. Porque a maior exigência do Bernard não era de carga horária de treino. Era uma pressão, de fato, quase que psicológica. E eu não estava preparado para aguentar aquilo. A gente via ele na beira da quadra, era muito firme, né? Mas o que vocês veem, ouviam, era na televisão. O treino era 100 vezes pior. E aí, num primeiro momento, não aguentei. E aí, em 2002, foi o ano do primeiro título mundial do Brasil. Semanas antes de embarcarem para a Argentina, no Mundial de 2002, ele me chamou numa salinha. Toda a comissão técnica de novo, é um déjà vu de novo da minha carreira. E me falou que eu estava sendo cortado semanas antes do Campeonato Mundial. Ali foi um corte muito cruel para mim, porque eu estava... ali não acabava só com aquele ano na seleção. Para mim, eu não voltaria para a seleção. Eu realmente estava me achando injustiçado. Eu tinha a percepção de que ele me perseguia, de que, pô, ele pega só no meu pé, o meu erro é muito maior do que dos outros. Eu tinha essa síndrome, que no esporte a gente chama síndrome da perseguição. Eu me sentia assim. Porém, eu já tinha esse repertório, né, Rafa? Sim. Novo, né, na minha bagagem. Você já carregava já momento, tinha passado por isso. E aí, o que me diferenciou nas outras ocasiões? Eu escolhi persistir. Não insistir, persistir. E aí eu fiquei muito chateado, chorei, eu lembro, na hora do corte eu chorei. Eu tinha passado por uma lesão grave, eu tinha aguentado dor, estava com muita dor, chorei ali, meio que desabafo. E resolvi assim, eu queria matar ele. Eu queria tirar meu tênis, eu calço 46, e jogar na cabeça dele. Era um atentado. Não, eu queria, porque eu estava ali sendo preterido, julgado, estavam me chamando, você não é capaz. Na verdade, a mensagem que eu estava absorvendo era essa. Mas eu sabia também que se eu pegasse meu tênis e jogasse na cabeça dele, o meu propósito, que era muito maior, eu tinha um sonho de ser campeão olímpico, ia por água abaixo. E mesmo chorando, eu pedi um tempo, mas resolvi fazer algo que eu sabia que poderia talvez me ajudar. E resolvi falar para ele com calma, com lucidez. Falei, olha, eu não concordo com você. É difícil falar isso quando você está sendo cortado. Para um líder, até pela natureza da liderança do Bernardo, que ele era muito enérgico. Mas eu falei, olha, eu não concordo com você, mas eu quero voltar no que vem. O que eu faço para voltar? O que eu preciso melhorar? E aí ele falou que eu precisava melhorar meu bloqueio, mas também que ele achava que eu tinha potencial para ser um líder, mas não exercia liderança. Bom, voltei para o meu quarto, arrumei minha mala, botei toda a minha roupa dentro, botei também esse feedback dentro da mala e fui para o meu clube. Querendo ou não, por mais raiva que eu estivesse sentindo, ele já era um treinador consagrado. Sim. Eu tinha que ter essa inteligência, peraí, se esse treinador consagrado, por mais raiva que eu estou sentindo, me falou isso, eu preciso levar em consideração. Alguma razão ele tem. Eu fui para o clube e resolvi treinar bloqueio. Treinava mais do que todo mundo, fui estudar bloqueio, fui estudar os melhores bloqueadores, fui estudar o que eu fazia bem, o que eu fazia mal, fui assistir vídeos, porque treinar um fundamento técnico é fácil. Você repete, 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 repete. E liderança? Eu nunca tinha enxergado essa incumbência para mim. Falei, meu Deus, primeiro eu tenho que entender o que é liderança. Fui ler sobre isso, fui estudar sobre isso, fui falar com líderes que para mim eram de fato líderes, e aí descobri que liderança tem muito a ver com servir. Você servir um propósito, você servir uma equipe, você servir a colegas, você servir ao líder. E aí estudei, e quando eu voltei à seleção brasileira, eu na verdade entendi que eu tinha que tirar o foco do meu umbigo e expandir o foco para o bem da seleção brasileira, e aí tudo aconteceu. Vamos deixar essa história, essa continuidade para daqui a pouquinho,
Nós vamos para um rápido intervalo. Histórias em Conexão volta já, ouvindo essa grande história. André Heller aqui com a gente. Voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão, ouvindo um pouco da história do André Heller. E lembre-se que você pode participar aqui com a gente, mandando suas perguntas, @Rede Século XXI. André, vamos lá depois, que história emocionante. Então, depois do corte em 2002, você no ano seguinte de volta para a seleção. Conta um pouquinho dessa vitória agora. Eu voltei em 2003 e o que mudou? O Bernardo mudou? Não, antes de pensar que o Bernardo tinha que mudar a percepção sobre mim, eu mudei. Eu fui com um foco diferente, porque até aquele ano, até 2002, o meu foco era: eu quero ser da seleção, eu quero ser titular, eu quero. Quando eu entendi o que eu tinha que fazer na seleção, qual é o papel do atleta na seleção ou uma equipe, eu tirei o foco do meu umbigo, como eu falei antes, e expandi o foco para o bem da seleção. Eu tinha que estar ali servindo a seleção, o bem da seleção, sendo titular ou reserva, fazendo o meu melhor para contribuir com a seleção, e depois o líder, no caso o Bernardo, iria tomar uma decisão e escolher os atletas que, na visão dele, seriam os atletas mais adequados ou mais eficientes para representar a seleção. Depois que eu voltei à seleção novamente, fui convocado novamente e, sobretudo, mudei o meu foco, mudei a minha leitura sobre o que eu tinha que fazer. Nunca mais fui cortado da seleção brasileira, inclusive nas principais competições até 2008 fui titular todo o ano de 2004, Liga Mundial, Olimpíadas de Atenas, fui titular em 2006, onde no Japão a seleção sagrou-se bicampeã mundial. No ano de 2000 eu não estava, fui cortado. Eles foram campeões mundiais em 2006, 4 anos depois eu jogava o Mundial e, inclusive, Rafa, olha a coincidência ou não, no Campeonato Mundial 2006, 4 anos depois do meu corte, eu fiz o último ponto do Campeonato Mundial. Olha. Então foi um golpe do destino, foi uma premiação, ou talvez uma consagração no sentido pleno da palavra. Assim. Foi a consagração não do André, absolutamente não tenho essa percepção, mas do processo das minhas escolhas. Isso foi muito legal. E em 2008 fui titular das Olimpíadas de Pequim, e aí depois da prata conquistada em Pequim, eu me aposentei da seleção. Havia uma necessidade de uma renovação, sobretudo na minha posição, que contava comigo, Rodrigão e Gustavo. Eu era o mais baixo dos três, aliás, eu sempre fui muito baixo para a minha posição, a nível mundial. Então eu sabia, tínhamos outros centrais muito mais altos do que eu sabia que a renovação aconteceria, mas eu sempre deixei claro para o Bernardinho que eu não pediria para sair. Uhum. Ele teria que não me convocar. Eu nunca diria não à seleção. E aí assim aconteceu em 2009, ele não me convocou. E tudo bem, era um novo ciclo que acontecia. Aí, 2010, eu vim para Campinas, que na verdade foi o último time que eu joguei. Aqui joguei durante 4 anos, né, o time de Campinas. E no time de Campinas fiz uma transição de carreira, continuo no projeto de Campinas, Vôlei Renata, numa outra função, uma função que hoje eu ocupo com a minha empresa. Eu atendo no time de Campinas os patrocinadores, os parceiros, através do escopo de trabalho que eu tenho na minha empresa, que hoje é uma empresa de educação corporativa. E você formou um time dentro de casa também, né? Casou com a Marcele. Formei um time dentro de casa. Na verdade, Rafa, eu conheci a Marcele no centro de treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro. O voleibol tem um centro de desenvolvimento do vôlei. É o melhor centro de desenvolvimento do voleibol mundial. Temos aqui no Brasil. A Marcele estava lá pela Seleção Brasileira Feminina. Em 2006, começamos a conversar. Marcamos um dia um encontro fora do centro de desenvolvimento, obviamente. Nos conhecemos, nos encontramos. Na outra semana,
nos relacionamos, ficamos juntos, né? Nos conhecemos, de fato, como namorados. Na terceira semana fomos comer uma pizza. Depois da pizza compramos essa aliança aqui. Olha. Estamos juntos há 17 anos. 17 anos. Há 17 anos temos 2 filhos, a Helena de 13 Helena anos e o Vinícius de 8. Foi assim que nos casamos. Nasceram com uma aqui pizza e com uma aliança. Nasceram aqui em Campinas? Não, a Helena nasceu em Belo Horizonte. Belo Eu, Horizonte. antes de vir para cá, eu joguei, no final das contas, de 2004 a 2008, eu joguei na Itália, por um time, 2 times italianos, e depois o time do Minas Tênis, Belo Horizonte, me repatriou. Fiquei 2 anos no Minas, aí o projeto aqui do Vôlei Campinas, que agora chama Vôlei Renata, precisava de um jogador já veterano. No meu caso era eu capitaneei a equipe durante 4 anos. O projeto, quem me chamou foi o Maurício Lima, Fernando Maroni e o Luiz Fernando Ferreira. Me chamaram para capitanear. Aí eu vim para Campinas, a Helena tinha 4, 6 meses de vida. E aí viemos, a minha esposa veio junto. Nós já começávamos um esboço de abrir essa empresa de educação corporativa e também educação e esporte. A Marcele faz parte da empresa. A Marcela é minha sócia na empresa. Perceba que há uma escolha estratégica da minha parte, porque ela sendo minha sócia, ela não pode nem me demitir, nem pedir separação, entendeu? Então não tem jeito. Não tem jeito, tem que me aguentar. Brincadeiras à parte, somos muito felizes, muito felizes. O fato de sermos sócios só fortaleceu o casamento, porque foi uma escolha, né? Se nós escolhemos casar, se nós escolhemos que na verdade o casamento é uma comunhão, uma sociedade, se nós escolhemos formar uma equipe, nós temos que fazer essa equipe dar certo. Sim. Então mesmo quando nós discutimos, brigamos, nós fazemos isso pelo bem da minha equipe, da nossa equipe. Perceba que eu trago comigo e ela traz com ela os ensinamentos do esporte. E assim, hoje nós temos outros sócios, né? Que são os nossos filhos, são sócios da nossa família e são sócios da nossa empresa. E é uma dádiva, na verdade é um presente que recebemos. Na verdade, Rafa, o esporte para mim não é um esporte. Na verdade foi um presente que eu recebi na minha vida. Amém. Porque eu me desenvolvi. O esporte foi uma plataforma, na verdade é uma plataforma de desenvolvimento e ela continua me desenvolvendo. Então, o esporte me deu uma família. O esporte me deu a possibilidade de contribuir com a minha família que continua no Rio Grande do Sul. O esporte me deu a possibilidade de eu fazer as escolhas certas. No esporte eu aprendi a fazer as escolhas. É importante a gente ressaltar que o esporte salva vidas, né? O esporte salva vidas. O esporte, eu não digo só que me salvou, mas o esporte me construiu. Ou melhor, o esporte me ensinou que eu deveria assumir o protagonismo dessa construção. Então eu construo através do esporte, eu construo minha vida todos os dias. Na verdade é uma eterna construção, né? Isso eu faço em família. A capitã desse time não sou eu, ou o capitão desse time não sou eu, é minha esposa. Ela é a capitã do nosso time. Ela te direciona profissionalmente mas não tem hoje. dúvida, não tem dúvida. Uma das grandes vontades que eu sempre tive na minha vida era de ser pai. Por mais que em algum momento até me vi sozinho, eu falei, eu acho que eu vou ser um solteiro. Mas daí encontrei a Marcele quebrou esse paradigma. E aí casei com a Marcele. Na verdade, comemos uma pizza e compramos uma aliança. E quando os nossos filhos nasceram, quando a Helena nasceu, eu não sabia ser pai. A Marcele sabia ser mãe. Quando a Helena nasceu, a Marcele já era uma mãe. Eu não sabia ser pai. E eu sofri um pouco com isso, porque eu era atleta ainda. Então, eu só sabia me dedicar exclusivamente ao esporte. Então, quando eu chegava em casa, eu chegava com bolsas de gelo, eu tinha que me alimentar rápido para descansar, mas eu tinha uma criança que queria brincar com o pai no chão e eu não conseguia. Tanto é que a Helena, até uns 3, 4 anos, tinha resistência comigo, assim. Eu não conseguia dar banho, ela não queria ficar muito comigo. E quando eu me aposentei, Rafa, meu último jogo foi uma choradeira danada. Eu não sou muito de chorar, ou não era muito de chorar. No meu último jogo, eu não conseguia parar de chorar. Foi meu último jogo, eu não tinha mais condição de jogar, de fato. Aí quando fomos para casa, depois do último jogo, a minha esposa foi descansar e a minha filha de 4 anos, a Helena,
ficou olhando para mim e eu ali, né, meio em êxtase por tudo que tinha acontecido. Logo depois do meu jogo de despedida, e a Helena olhava para mim e eu falei, filha, o que foi? Ela assim, pai, o que aconteceu hoje no ginásio que tu chorou tanto? Olha. Aí eu falei, filho, o papai parou de jogar, eu não vou mais ser, eu não sou mais um atleta profissional agora. Eu parei de jogar, então eu chorei de emoção, um pouquinho de tristeza. Daí ela falou assim, pai, mas isso significa que você agora vai ter um pouco mais de tempo e pode cuidar de mim. E aí eu me dei conta que isso era possível. Eu falei, sim. O pai estava se aflorecendo. Rafa, também. minha filha levantou do sofá, a gente tinha uma mesa de jantar, ela começou a correr ao redor da mesa de jantar, gritando assim, papai parou, papai parou. Que história. Cara, eu fico arrepiado porque é um negócio absurdo. Ela tinha 4 anos, como um ser humaninho de 4 anos ensina isso para um atleta campeão olímpico? Que passou por vários desafios. Caramba, é isso que eu quero para mim. E ali, tudo que a Marcele me falava nesses 4 anos, que eu não consegui exercer um papel de pai, e a Marcele falava assim, o pai é quem está presente. Você precisa estar presente aqui. Porque quando eu estava em casa, eu estava com gelo, como é que eu treino melhor amanhã? Eu me alimentava pensando no treino, eu dormia pensando no treino, mas tinha uma criança que precisava do pai pensando nela, e eu não conseguia. Então, tudo que a Marcele me fala assim, ó, presença, a gente só precisa que tu esteja presente, não de corpo, de cabeça. E aí eu falei, caramba, é isso, estar Essa foi só presente. maior e melhor medalha. Mas não tem dúvida, estar presente, sabe? Eu acho que é uma coisa que o esporte me ensinou que eu, no primeiro momento, não entendi como pai, mas é uma dádiva estar presente aqui. Estar presente aqui, estar presente numa conversa com um amigo, estar presente comigo mesmo em casa, estar presente, né? Sem precisar ficar ligado como é que chama? Me dá uma ajuda aí, Pio. Aquilo que o celular emite aqueles sonzinhos, notificações. Nas mensagens, nas né? notificações. Estar presente aqui, estou presente aqui sem precisar pensar no que o meu celular está me avisando, estou aqui. É isso. Isso para mim é um ensinamento muito poderoso que o esporte me deu e, na verdade, eu precisei de um ser humano de 4 anos para me ensinar que fora das quadras era essa a receita também. André, que história maravilhosa. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Deus te abençoe muito, que você continue sendo essa pessoa muito especial aqui para mim, para todos os brasileiros. E olha, você deu uma aula aqui para a gente, uma aula de emoção, uma aula de família, uma aula muito bacana de superação. Então, parabéns e obrigado, né? E uma aula de grandes vitórias, né? Obrigado pelo carinho. Eu que te agradeço. Na verdade, o intuito não foi dar uma aula, o intuito foi compartilhar uma visão sobre a vida de um atleta, que muito se fala de alta performance e excelência, como se os atletas fossem super-heróis e fossem dotados de superpoderes. Não tem nada disso. Atletas são seres humanos mais do que normais, com forças, mas também com fraquezas. E excelência e alta performance, que muito falam por aí, não é um resultado, não é uma medalha olímpica. Na verdade, é o que a gente faz repetidamente todos os dias. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, André. Agradeço você que nos acompanhou até agora. E o Histórias em Conexão volta na próxima segunda. Muito obrigado.